Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Ele põe fim às trevas. Esse é o primeiro item, né, onde vão ter vários parágrafos aqui da Parashá Miketz. Ele põe fim às trevas. O Rabi Hia introduz uma discussão sobre a natureza secreta do bem e do mal. O Rabi Shimon Bar Yochai, então, define o mal como o fim da esquerda, ou seja, a palavra descrita aqui é Miketz, como a gente viu lá, vai Miketz. E aí segue com Rabi Hia, né? Patá, Vaiomer, Ketchen, Le Rocher. Então, a gente não está fazendo, não é? Ali, a gente está vendo aqui em cima. Então, Rabi Shimon Bar Yochai, ele define como o fim da esquerda. Isso é a falta de lembranças, ou a conexão entre a coluna da esquerda e da direita. Os amigos relacionam esse fenômeno aos sonhos de Yosef e também do faraó. O sonho de Yosef, de um rio, o fim das trevas e do mal, o início da paz e da abundância. A relevância dessa passagem. A energia proveniente das formas místicas das letras hebraicas nos ilumina para a gravidade de nossas ações negativas e suas consequências. O comportamento negativo enraizado na coluna esquerda refere-se à indulgência egoísta, sem consideração ou preocupação com os outros. A consciência e a gestão cuidadosa de ambas as colunas, de receber e de compartilhar, trazem luzes duradouras para nossas vidas. A desatenção a qualquer uma das colunas gera desequilíbrio. Também compartilhar sem receber, ou seja, a coluna da direita sem da esquerda, por exemplo, esgota rapidamente nossos recursos. Se compartilharmos água de um copo sem reabastecimento, o copo logo estará vazio. Receber sem compartilhar é como lançar um homem desidratado no meio de um mar revolto. Embora ele esteja precisando desesperadamente de água, a superabundância acaba por afogá-lo. A leitura dessa sessão tem um efeito destabilizador em nossa espiritualidade e nas nossas decisões que tomamos. Intuitivamente, começamos a fazer com que isso encontre um equilíbrio delicado entre saber quando compartilhar e quando receber. Então, são dois aspectos que devem ser muito bem entendidos, porque compartilhar direita, né,
direita e receber a esquerda. Então, não pode se viver um sem o outro, por causa do que descrevemos acima. Um copo ele pode ficar vazio, e aí a pessoa acaba ficando inerte, não tem o que doar, e se ela só recebe para si também, ela também cria um caos. Então, a análise desses dois aspectos é muito importante. Então, continua aqui, né? Aconteceu no fim de 2 anos, Bereshit 41, como a gente leu, vai remix, não cita aqui esses 2 anos, né? Não deixou para trás aqui uma parte do que está escrito na Torá. Então, Miquet, Shanai e Amin, né? Esse Shenatai aqui, ó, fim desses 2 anos, aconteceu no fim desses 2 anos, e continua, então. Rabi Ria abriu a discussão com o versículo. Ele põe fim às trevas e procura toda a perfeição, a pedra das trevas e a sombra da morte. Ketisham le rocher, vele cal tá que aqui ó tá trite, tá vendo? Ru, roquer, even, ofel, vetsá, mavete. Então, a palavra rocha é aven. Então, veja. E aqui ele estabelece limites para a escuridão, o homem sonda todos os limites, até as rosas mais profundas da escuridão. Aqui a gente tem a palavra, né, muito perto ali da palavra morte, vetsal, mavete. Pois bem. E aqui a gente tem Ofel, veja, a gente tem uma organização aqui de escuridão e na verdade, a letra Aleph é escrita fora da sua ordem comum. O Pei tomou a frente do Lamed aqui, ó, que é o final, então escuridão, né? E a gente vai ter aqui uma questão aqui, Roquê, que está ligado também a uma das leis da Torá, que é as leis que não se tem muito entendimento, que são chamadas de lei Ruká. As leis Ruká, e essas leis Ruká, elas têm uma questão de ela não ter um grande entendimento e fica se faz, né, pela uma profundidade. Hoje nós temos entendimento de muita coisa pela questão já do Zohar ter trazido para a gente muita explicação. Mas veja, está ligada a essa questão. Tem essas coisas, né, dentro da Torá. A Torá está falando de estudo de Torá, de leitura de Torá, de entendimento de Torá, não só a nível físico, só da questão acadêmica aqui da leitura, do entendimento, mas também da questão, como eu falei para vocês, de muitos apontamentos espirituais. Aqui no caso, a gente tem um divisor de água nessa palavra Ketz, né? E há uma contrariedade aqui, uma contramão das coisas. No que sentido? O Kuf ele começa às centenas, e o nosso Sádic aqui final, ele é o final, né? Ele não, quando ele vai ser colocado no seu número natural, que é 90, nesse caso aqui ele pode ser colocado como 900 também, mas aí ele gera aqui 190. Isso tem tudo a ver com a saída do Egito, como a gente vai entender. Deixa chegar, a gente já está quase no final da leitura de Bereshit, logo a gente entra em Shemot, e a gente vai chegar na conversa que o Eterno teve com Moshe em relação à saída do povo do Egito. Lá o Moshe ficou meio perdido nas gematrias, o Eterno foi conversando com ele, o Moshe achava que Deus, os 10 patriarcas, 10 príncipes tinham errado contra o nome divino. O Jacob erra a profecia, como a gente vai ver futuramente, assim como Rabi aqui errou a profecia em relação
ali quando Israel foi destruída, no ano 70, né, com Shimon Bar Kokhba. Ele achava que Shimon Bar Kokhba era, né, o Mashiach, que ia libertar Israel, e depois ele percebe que não é quando ele se associa com um judeu samaritano. Esses judeus samaritanos que ele se associou levou o exército romano para dentro de Israel. Eles, segundo alguns midrashins, eles mostraram a passagem por onde eles puderam invadir ali Jerusalém e teve aquela destruição total, culminando ali com a morte de quase 1 milhão de judeus que estavam ali para seguir a festa, as festas divinas, estavam reunidos ali. Mas voltando aqui, então ele põe fim às trevas, procura toda a perfeição, e a pedra das trevas e a sombra da morte, é onde ele e põe fim às trevas, né? Ou seja, a gente viu a palavra Ketz lá. Então, é o fim da esquerda que não está incluído na direita. É o próprio, Satã, tá vendo? Então, ele põe fim às trevas e o fim da esquerda que não está incluído na direita, é o Satã, o anjo da morte. Ele paira sobre todo mundo e incita as pessoas ao pecado. Ele paira acima, está diante do santo bendito seja ele, e acusa o mundo como está escrito. Ele busca toda a perfeição. E aí, né, a gente tem a palavra aqui descrita como tarlit, tá vendo? A palavra tarlit. E aqui tem um grande segredo, né? Porque a gente sabe, fazendo uma análise aqui bem rasa, a gente tem e vê dentro dessa construção que a gente tem a palavra telite, né? Que a gente já estudou algumas vezes, tá vendo? Telite, tirando o café aqui, a gente tem telite. Por que tem telite? A gente tem aqui o sol, né? Aqui nós temos uma letra dupla, que é o sol, mas ela está sem um pontinho dentro, tá vendo? Então o sol aqui está incompleto. É uma letra dupla, mas que está sem a espiritualidade. E aí, sobrando o sol é quem gera todo o masal, significa que a pessoa ela não conseguiu equilibrar as coisas. Então, isso traz uma questão profunda dessas análises internas e também das análises internas quanto o masal de uma pessoa, tá vendo? Então, é complexo. E aí, essa palavra talit, eu vou abrir um outro slide aqui, não é, para que a gente possa ver aqui. A gente já estudou sobre isso muitas vezes, aqui nas letras hebraicas 3, e a gente sabe aqui, da palavra teli, né, Na verdade, a palavra telite, que sai aqui, né, de galute, veja, a palavra galute, que é Goliate, e ela se torna a palavra teli, na verdade. Eu falei telite, né? Veja só. Então, ela se torna a palavra teli. Mas aí, aqui tem um segredo. Deixa eu ver se esse segredo está aqui também no próprio texto. Veja, no livro de Jó. Então, a gente tem uma lua aqui, tá vendo a lua ela está completa, está com um pontinho dentro. Ou seja, aqui eu tenho um Dagesh forte, né? Que dá uma força excitável aqui. E aqui eu tenho um Dagesh, perdão, gente, não um Dagesh forte, mas um Dagesh lene, né? Que está dentro das letras duplas. E aqui eu não tenho nenhuma pontuação dentro desse, tá vendo? E aí sim eu tenho aqui reorganizando ou daqui para cá, a palavra teli, ou vindo para cá e no meio tave, lame de yud, teli. O que vai ser falado para a gente? Só para a gente lembrar aqui sobre a questão do teli, né? No Sefer Yetzirah, ele vai descrever esse teli, né? A gente tem aqui uma descrição muito legal desse teli, e esse teli, eu acabei passando aqui, ele vai estar na descrição de como funciona, não é, esse sistema masalótico, tá vendo? Então, aqui nesse texto, depois vocês podem pesquisar, né? Cada anjo, cada planeta tem seu símbolo,
cada anjo tem seu símbolo, e aqui cada uma dessas energias, né, elas vão trazer essa questão disso que é chamado de Teli. E aí vão ter, na Torá não tem um apontamento direto, porque é lógico, a gente sempre fala para vocês que a Torá é um livro de segredo, então não tem um apontamento direto, mas vai trazer uma construção, né? Você tem toda essa seção 4 falando sobre esses 17, tá vendo? Está falando aqui sobre várias questões de sete terras, 7 mares, 7 firmamentos, que a gente sempre fala para vocês isso, né? 7 desertos, enfim, e até 7 anos, 7 períodos sabáticos, 7 jubileu, e tudo isso vai estar ligado a questões, né? Profundas, né? Dentro da Torá, de se entender, né? Que até eu fiquei de trazer para vocês uma vez sobre as permutações das letras, não é? Então, ela aqui você vai tendo uma quantidade de letras e quantas permutações são possíveis. Quando você chega a 22 letras, você tem uma permutação que você chega pertinho da quantidade da idade do universo, tá vendo? Então, aqui, ó, você está na ordem aí, não é? Bem gigantesca, tá vendo? E tem vários apontamentos aqui, ó, cabalísticos, tá vendo? E então você chega aqui é mais ou menos perto da idade do universo. Isso, veja, já no número de permutações, ou seja, de mudanças de letras que eu posso fazer com 22 letras hebraicas. Essa é a quantidade total que eu posso fazer. Então, é bem extensa que a gente teria que, né, preparar para ver as casas aqui decimais para ler esse número aqui. Não vou fazer isso agora. Então, bem, pois bem. Então, veja, o que a gente queria descobrir era geralmente sobre esse Teli. Não é? Veja, eu posso espelhar. Agora, esse espelhamento, ele também, não é? Ele é feito exatamente em cima do que eu aprendi de Torá, porque sem Torá eu não consigo ter uma organização de como... Ah, está aqui, ó, chegou, é mais no 5 também, está falando aqui sobre esse Teli, que a gente muitas vezes interpreta como um dragão, tá vendo? E ele vai ser representada por várias questões, né? Da rotação do nosso planeta, e etc. E aqui você vai ter a descrição, ó, Teli, tá vendo? Agora eu achei, ó, Teli, na forma de um Draco, que né, também era adorado como uma deidade. Veja, eles adoram a própria cosmologia que foi criada pelo Eterno, e não colocam o Eterno acima da cosmologia. E isso pode levar a pessoa a muita falta de entendimento. Isso não significa que, se Deus me deu os instrumentos, astros, etc., para que eu possa ver uma configuração de uma alma, ajudar essa alma, eu não estou consultando os astros, eu estou vendo o que é matemático, o que é possível se ver, que já foi permitido pelo Eterno, né? E isso pode ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor o seu masal, né? Muito bem. E esse Teli, como eu disse para vocês, ele é falado aqui. Veja, a gente está vendo isso, né? Na própria descrição aqui da palavra aqui, está vendo? Ó, Teli, a gente não tem para onde correr aqui, ó, Teli, e de novo Teli. E a letra Kaf está aqui no meio, representando o Sol, é uma representação também, né, para o nascer do Sol, e etc. E ele bota aqui, ó, através do Aleph Beit, com o Nun esticadinho, né? A gente sabe que o Nun feminino, ele chega com essas letras, diz os nossos sábios que sem esses Nuns finais, as letras finais não teria como vencer Satã, realmente, não ficaria impossível nesse nível que a gente está, e é mais ou menos isso. Muito bem. Então,
Isso a gente não está fazendo uma análise diferente do que está aqui, mas daqui acaba falando da palavra Tarlit, e a gente foi lá, não é, buscando isso. Então, continua aqui. Ele culpa e acusa o mundo, como está escrito. Quem acusa? O lado negativo. Né? E ele busca o quê? Perfeição do Terlit, quer dizer, ele busca acusar a pessoa em cima das suas vidas passadas e dos seus mazalotes, pois seus atos não se destinam a alcançar o bem, mas sim a exterminar. E aí vai falar, aqui do hebraico, a palavra lehalot, que também vai ser uma reorganização dessas mesmas letras dessa palavra terlite aqui, ó, lehalot. Então, é muito importante a gente entender essas coisas, né? E sabendo, a gente pode tentar consertar melhor. E aí e trazer a extinção para o mundo, não é só para você, como ele toma as almas dos homens e os mata, tá vendo? Eles matam os homens nessa vida e no Olam Rabá também. A pedra das trevas é a sombra da morte, refere-se a uma pedra de tropeço, ou seja, aquela pedra de esquina que a gente vê sempre as pessoas falando, né, que é comparado lá ao personagem do Novo Testamento, ou seja, o próprio Satã, que é chamado de pedra de tropeço porque os ímpios tropeçam e pecam sobre ela. Eles permanecem naquilo que é chamado de terra da melancolia, como a escuridão ela mesma. Iov 10, 22. Venha, e eis que existe a terra dos vivos, acima, que é a terra de Israel, a saber, veja, a terra de Israel é Zerampim, a Núquia de Zerampim. E há uma terra baixa chamada escuridão, a sombra da morte, ou seja, a escuridão que é emitida da terra da melancolia, que é a Núquia da Clipá, porque a gente sabe que existe uma árvore sefirótica do bem e existe uma do bem e do mal. Uma é da vida, que é a Torá, e a outra é do bem e do mal. E diz aqui, o que são a pedra das trevas e a sombra da morte? São o fim do lado das trevas. Elas são o Satã, a escória do outro, do ouro, veja, não é o ouro, mas a escória que sai do ouro, como já aprendemos. Vinde e contemplai quanto cabe ao homem, olhar a adoração do santo, bendito seja ele, e se esforçar para estudar a Torá de dia e de noite, para que conheçam e contemplem a sua adoração. Pois a Torá proclama todos os dias diante dos homens, dizendo: quem é simples, entregue-se aqui. Quanto àquele que carece de entendimento, e ela lhe diz, né, Mishlei 9,4, já explicamos essa questão. Quando um homem estuda a Torá e se apega a ele é fortalecido na árvore da vida, que é Zerampim, não a das clipotes, Zerampim verdadeiro, como está escrito, uma árvore da vida, Mishlei 3,18. Vinde, eis que quando o homem é fortalecido na árvore da vida, nesse mundo, ele é fortalecido para o mundo vindouro. E quando as almas deixam esse mundo, esses graus, essas notas são preparadas para ele no mundo vindouro. Venha, eis que o homem, a árvore da vida, é dividida em vários graus, mas todos estão unificados em um só. Pois na árvore da vida há graus sobre graus, ramos sobre ramos, folhas sobre folhas, cascas, o tronco e as raízes. Todos eles são a árvore. Da mesma forma, quem se esforça em estudar a Torá é fortalecido, melhorado pela árvore da vida, ou seja, o tronco da árvore, que é a própria Torá. Todos os da fé, Israel, são fortalecidos pela árvore da vida, que é a Torá, e todos se agarram à árvore, mas alguns agarram-se aos troncos, outro ao ramo, outras folhas e outras raízes. As raízes. Parece, portanto, que eles se apegam à árvore da vida. Todos aqueles que estão ocupados no estudo da Torá se apegam ao tronco da árvore, e por essa razão, aqueles que estudam a Torá se apegam a toda a árvore. Porque o tronco da árvore inclui tudo. Isso já foi explicado. E aconteceu no final, né? De novo, a palavra Vaihimiketz, ele pergunta qual o significado de o fim. O Rabino Shimon respondeu que este é o lugar em que não há lembrança, o fim da esquerda. O que isso significa?
Pois está escrito, pensai, porém, em mim, quando ficar bem convosco, Bereshit 40:14, ele pergunta, é apropriado que Yosef, o tzadik, diga, mas lembre de mim? E ele responde, quando Yosef olhou para o sonho, ele disse, esse certamente é um sonho de lembrança. Mas ele estava errado, porque tudo veio do santo bendito seja ele. Portanto, o lugar do esquecimento se ergueu contra ele. Está escrito, no entanto, o mordomo mor não se lembrou de Yosef, mas esqueceu-se dele. Ele pergunta, se diz o mordomo mor não se lembrou, por que então acrescenta, mas esqueceu? Ele responde, mas esqueceu indica o lugar em que há esquecimento, que é chamado até o fim, Miketz, não é? Ou a palavra Ketz, agora Ruketz, na verdade Ketz, perdão, que ele tinha, né, esquecido ele, aí sim Ru, e até o fim do lado das trevas. Ele pergunta quais são os 2 anos, e ele responde, o grau do esquecimento voltou depois desse tempo, para o grau da lembrança. Por isso, esse é o significado dos 2 anos, e não a literalidade do texto. E o faraó sonhou, e eis que ele ficou à beira do rio, de respeito ao sonho de Yosef, ou seja, um sonho de lembrança que se refere a Yosef, porque todo rio faz parte de Yosef. O justo, este é o significado oculto do pensamento. E quem vê um rio em seu sonho vê paz, que é o grau de Esode. Isso é Yosef, como está escrito, eu lhe darei paz como um rio, Ishayahu 66:12. E como um rio alude a Yosef. E aí a gente compreende, então, que a ideia aqui do texto não é exatamente citar que Yosef é o sistema que é representado por Yesod, que todos os rios, veja, todos esses rios aqui que saem de Biná, eles têm que passar por Yosef, e Yosef é o último filtro até chegar aqui a gente. Então, Yosef, ele é um sistema chamado Yesod, e é também uma Sefirá, mas também é a Lua, que é um satélite da Terra, de onde, através da sua alunação, a gente pode estudar a Torá, fazer as festas da Torá, e assim a gente pode entender mais plenamente como tudo funciona